Hoje a gente vai analisar juntos a empresa Bradespar e eu vou te contar todos os motivos, o porquê que eu estou me planejando para vender essa ação que está na minha carteira. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, já considere se inscrever para você ficar por dentro de todos os nossos investimentos e também das nossas estratégias de crescimento. Eu sou o Jimmy e aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece na Bolsa Brasileira e Americana. Bom, essa ação foi uma das primeiras que eu coloquei em carteira. E qual que foi o meu raciocínio por trás dessa escolha, tá? Só para você entender. Quando eu comecei a investir lá 2 anos atrás, eu estava procurando ações de renda variável. É claro que existe algumas que são muito mais conhecidas que outras, mas qual que era a minha lógica? Eu estava buscando investir mais em holdings, né? Para quem não sabe, é uma empresa que tem um portfólio mais diversificado. Então ela tem um nome aqui como a Bradespar, mas ela investe em outras empresas, tá bom? Que é o caso aqui da Bradespar ou Itaúsa, por exemplo, tá? Então foi inclusive as primeiras que eu comprei aqui. Então eu estava em busca de holdings justamente aqui por conta da diversificação que eu gostaria de ter, né? E não foi uma má escolha, tá? Eu não estou falando aqui que a Bradespar é uma empresa ruim, mas o que acontece, tá? Vamos entender um pouquinho da Bradespar aqui e o cenário 2 anos atrás. Quando eu selecionei ela, a primeira coisa que eu vi era que ela estava sobre a direção aqui, principalmente sobre o grupo Bradesco, tá bom? Então é uma empresa bem renomeada no mercado, né, no setor financeiro aí de banco, e ela tinha aqui como subsetor de holdings diversificados. Então isso me chamou a atenção. Ou seja, bom, o Grupo Bradesco é uma empresa gigantesca, né, e já ela tá fazendo uma diversificação interessante. Só que como eu tinha muito medo de comprar a empresa de commodity, eu pensei, bom, eu vou colocar um pezinho aqui em Bradespar, mas sabendo que ela tinha aqui como principal acionista da Vale, né? E a Vale aí todo mundo sabe que é uma empresa com bastante oscilação de mercado por conta aí das interferências políticas, tá? Então eu pensei, vai ser uma forma de eu me expor, né, na renda variável aqui em empresas com grandes oscilações, mas não tanto, né? Isso a curto prazo estava tudo bem para mim, inclusive a Bradespar paga muito bem seus dividendos, tá? Só que com o tempo eu fui vendo que não fazia muito sentido isso, tá? Então, por exemplo, logo depois eu comprei a própria Vale, né? Então, quando tem as quedas aí de commodities, é comum que elas tenham essas oscilações, e isso confesso aqui para vocês que não me incomoda, tá? Essas variações para baixo, elas não me incomodam. Só que dentro do meu portfólio, como vocês podem ver, eu tenho 13 ações, tá? E não faz muito sentido eu investir numa empresa que investe na outra que eu já tenho também, né? Então isso daí acaba sendo um pouquinho redundante, inclusive quando uma cai, é bem provável que a outra também já vai estar em queda. Então eu vou sofrer aí uma desvalorização muito maior, né? Então não faz sentido, tendo a quantidade de empresas que eu tenho aqui hoje na carteira, né, de diversos setores inclusive, e investindo nessas duas empresas aqui que são praticamente a mesma, tá? A mesma em qual sentido? Bom, Bradespar investe na Vale, então é o principal acionista da Vale. Então, para mim, não faz mais sentido eu ter ela na minha carteira, e eu vou esperar isso aqui subir um pouquinho, porque eu sei que com as oscilações isso vai subir, mas pelo menos eu empatar o dinheiro aí e tirar, tá? Sendo que a Bradespar já me pagou muito dividendo, tá, galera? Ela já me pagou muito dividendo, tá? Mas analisando a Bradespar, hoje a cotação atual dela tá 16,99, variação negativa aí de 10%, quase 11% nos últimos
últimos 12 meses, um PL bem atraente aqui de 5 vezes, então em 5 ou 6 anos aí ela já se pagaria somente com os seus lucros, um preço sobre VP também interessante de 0,77 e um dividendo yield, como a gente já tinha falado, ela é muito boa para pagadoras de dividendos, né? Então tá em 12%. Agora a cotação dela, olha isso aqui, cara. Obviamente quem investiu lá em 2016 a 1,30 aí, o cara tá com uma valorização gigantesca, né? Que é o caso aí de um Barsi e esses grandes investidores antigos aí, né? Mas olha aqui como ela vem de lado desde 2022 aqui, que teve uma queda altíssima. Inclusive quem comprou nessa alta aqui com certeza se arrependeu, né? Porque ele comprou na alta aqui e depois ela só veio a cair aí. Então mesmo pagando aí bons dividendos, a ação está andando de lado, tá? Vendo a rentabilidade nos últimos 10 anos, rentabilidade real, tá? Tirando aqui a inflação, ela teve aí um upside interessante de 128%, muito bom isso aqui. E de 5 anos para cá só vem no negativo, tá bom? Seguindo o preço justo aí de Benjamin Graham, o preço justo atual é de 38,39 e ela tá aqui a 16,95, então ela tem sim uma grande potência de valorização, tá? E isso aqui não deixa de ser uma aposta, né? A gente analisa dados, analisa os indicadores fundamentalistas de cada empresa, mas é uma aposta que você vai ter que fazer aqui na renda variável, né? Então ela pode sim ter essa supervalorização e você vai ganhar muito se acontecer, mas como ela pode também não ter essa valorização, então você tem que estar preparado para isso. Olhando os históricos de dividendos da Bradespar, é muito importante você analisar o histórico de dividendo para você ver a recorrência de pagamento, né? Não é garantia de pagamento no futuro, mas é uma boa base aí para você levar na tua carteira e inclusive analisar outros ativos também. Dentro aqui do ano atual está em 12%, em 2024 foi de 13%, olha como ela paga muito bem dividendo, né? Em 2023, 11%. Em 2022, 11%, e aqui teve aí dividendos extraordinários. Em 2021, 45%, cara, muito legal isso aqui, tá bom? Então, os dividendos dela não dá para reclamar, é muito bom, beleza? Aqui no radar de dividendos a gente consegue ver as datas de pagamento dela. Então, é uma empresa interessante, talvez, para quem não tenha outros papéis nessas datas de pagamento. Então ela pode sim servir ali como uma base, né, para você não ficar sem dividendo nesses meses, né? Então se você não tem empresas aí que pagam em janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, talvez seja a oportunidade aí de você tê-la como papel, comprar, né, para você poder receber nessas datas aí, tá bom? Então para isso ela é muito boa, né, para pagadora de dividendos. Agora descendo mais aqui, a gente pode ver o preço teto do método Bazin, tá? Então o preço atual 16,97 e o preço teto de 78,58. Então, cara, são indicadores bons, né? A gente viu essa possível valorização e assim, é um risco que eu tô correndo, tá? Eu não vou vender ela exatamente agora, porque eu tô negativo, tá? E eu não tô com pressa. Isso aqui eu quero esperar ela subir. Eu prefiro me arriscar somente nela, né? Que daí eu tenho mais tempo aí para mim dedicar atenção nas outras empresas, tá? Eu trabalho como CLT, então eu não fico o dia todo, que nem os analistas aí, somente vendo empresas para investir e vendo indicadores e informações do mercado, né? Então eu preciso diminuir o meu portfólio aqui. Eu sei que eu tenho bastante empresa, além das ações, eu ainda tenho os fundos imobiliários que eu tenho que analisar cada um, então eu sempre fico de olho nisso aqui. Então eu vou reduzir um pouquinho da quantidade de ações e de fundos imobiliários aí, tá? Então essa vai ser a minha ideia, a minha estratégia para os próximos meses, beleza? Mas ela não deixa de ser uma boa empresa, inclusive comparando com outras holdings aqui, ela já
aparece como primeiro aqui, inclusive está com as estrelinhas em relação ao PL, preço sobre VP, e depois ela perde para outras aí, mas comparando em relação ao dividend yield, aqui a gente pode ver que ela é uma das que está mais se destacando aqui como 12%. Olha as outras aqui, ó. Somente essas duas estão com um dividend yield maior, né? Mas ela poderia ser aqui uma terceira empresa, talvez, para você ficar de olho, né? Inclusive eu tenho a Itaúsa também na minha carteira, gosto bastante dessa empresa e paga muito bem seus dividendos também, tá bom? Mas indo para comparação de índices, também é legal a gente dar uma olhada nisso daqui. Se você colocar aqui em 10 anos, cara, olha como ela se sobressaiu em relação aqui o Ibovespa, né, de todas as outras empresas. Então, com certeza, ela não pode ficar de fora aí do seu radar, mas você vai ter que fazer escolhas, tá? Lembrando que ela é uma hold, então ela vai ter interferências aí de outras empresas, beleza? Basicamente é isso. A gente pode ver aqui na região que ela gera receita somente no Brasil, e o que gera receita para a Bradespar é a equivalência patrimonial e JCP, como a gente sabe, é tudo relacionado a Vale. Então esse é um motivo de eu estar me planejando para vender ela no futuro, beleza? Se eu mudar de ideia, tudo bem também, eu posso vender, depois talvez me arrependa, mas acredito que não, porque eu quero construir aí critérios mais sólidos antes de eu escolher uma ação. E é normal a gente fazer essas escolhas aí, tá? A gente que está investindo, está comprando empresas, a minha cabeça de hoje já não é há mais de 2 anos atrás, né? Graças a Deus a gente vai evoluindo, vai estudando e vai vendo aí o que de fato é bom para nós, tá bom? Mas isso é muito importante você fazer essa avaliação. Então, se você gostou desse vídeo, já comenta aí, deixa a tua opinião. Você vai comprar ou vai vender Bradespar? Tamo junto, valeu, abraço.